Eduardo, fala para mim. Se a minha função é processar esses dados aí, né, para gerar informação, então eu não preciso me preocupar aí com a interpretação, com predição, né? E aí eu digo para você que é claro que não, né, cara? É o contrário, você tem que se preocupar não só com análise, mas com processamento. Tudo bem? Você tem que se preocupar não só com a análise, não só com o processamento, mas você também tem que ter um olhar holístico e ajudar a instituição a ter conhecimento, a ter sabedoria. Porque, afinal de contas, hoje nós temos já um acompanhamento conhecido, né, para a galera do BI aí, daqueles KPIs que são importantes, os indicadores-chave das empresas. Só que isso já não está mais sendo tão importante. Sabe por quê? Porque a concorrência está saindo na frente. Ela já começou a fazer extrapolações com base em probabilidades, a estimativas, a inferências. E, cara, as empresas que hoje não olham para a sua instituição e não enxergam pessoas que fazem isso, elas estão fadadas a ser engolidas pela concorrência. Né? Então, assim, quer um lugar onde tem concorrência mais voraz do que o sistema financeiro? É difícil, né? Então, a gente vê esses grandes bancões aí, estive dentro deles durante muitos anos e vejo que cara, se tem uma coisa que é importante é saber lidar com a concorrência, né? Por quê? Porque quanto mais você sai na frente, mais você bebe água limpa, né? Então o fato é, cara, as empresas hoje em dia, elas estão sim precisando de profissionais que saibam não só fazer análise e processamento de dados. Ela precisa se preocupar com um profissional que faz uma boa interpretação, e para fazer uma boa interpretação, ela precisa conhecer os seus dados, saber as regras de negócio. A galera que trabalha com dados precisa de acesso a esses dados para que eles consigam gerar novos indicadores e que eles, quiçá, possam começar a inserir ali a cultura de tomar decisão com base em análises preditivas, que são feitas com machine learning. Esse é o core da ciência de dados, né? As grandes instituições já fazem isso há um bom tempo. As pequenas e médias empresas ainda não. E eu trago um plim aqui para minha galera aí que trabalha nas pequenas e médias empresas. As grandes empresas já fazem isso há 10 anos. Tá ligado? E você pode se utilizar disso agora, sabe por quê? Hoje em dia ferramental é mais barato, saca? Tipo, quiçá de graça. Olha o Python aí, man. Você instala o Python de graça, a galera trabalhando no Colab aí faz uma desgrameira só aí com ferramental puta open source gratuito. Então, profissionais aí sendo qualificados a todo instante, centenas de CD Pro por aí, todo mundo já trabalhando, precisando simplesmente de enxergar aí uma outra oportunidade para mudar, né? Inclusive é engraçado ver isso, né? Que eu vejo que os meus alunos, quando eles já estão num nível bacana, né? A galera começa a disputar os caras a tapa. Por quê? Porque, cara, é assim. Eles querem os melhores profissionais. Chega a 50% de aumento, chega pra cá e o cara vai, né? Isso aconteceu esses dias com o Brenão, né? O Brenão tava lá, 50% de aumento. Então, beleza. Vamos embora. É assim o mercado, cara. E outra, né? Hoje em dia, né, o cientista de dados, ele tem aí uma oportunidade muito boa de trabalhar com projetos, né? A gente tá começando a vivenciar essa parada, né? A galera que tá muito acostumada com CLT, com vínculo, tá começando a perceber que, cara, talvez esse não seja o caminho ideal para se viver nos próximos 10 anos, né? Então, a galera começa a ver que o próprio conhecimento pode gerar muito valor para as mais diversas empresas do Brasil e do mundo. Olha que massa, né? A nossa fronteira, cara, é simplesmente a nossa atitude, a nossa ação, né? Antigamente era a língua, né? A língua barrava a gente. Beleza, a língua, pô, não sei falar inglês, então não vou trabalhar na Irlanda. Cara, hoje em dia não. Hoje em dia é o fato de você agir e se movimentar. Tem dezenas de CD Pro lá na Irlanda agora, nesse exato momento. Portugal, Suécia, né? Angola. Então, assim, cara, há uma oportunidade muito grande para você também fazer aí o seu trabalho. Beleza? Tamo junto? Cara, ótimo, Eduardo. Você falou muito bem aí dessa parada, né? Tô contigo, concordo. Mas, Eduardo, me dá um exemplo então aí, de como que eu faço essa parada de gerar o conhecimento, de gerar sabedoria. Porque eu tô
cara, com muita sede de fazer isso aqui dentro da minha empresa, só que eu preciso de um pouco mais de direção, Eduardo, me ajuda. Eu vou te mostrar aqui para você um pouco daquilo que eu considero importante aqui dentro do método CD Pro, beleza? Eu trouxe 2 links aqui. O primeiro link eu quero te mostrar a primeira coisa para você fazer uma boa análise de dados dentro da empresa, para você conhecer os dados da empresa. Isso é muito importante, né? Então, cara, uma das coisas primordiais que você vai fazer, inclusive a galera que tá junto comigo aqui no SaaS Live vai adorar isso aqui, que a gente vai fazer muito isso aqui, que é, cara, fazer perguntas, é questionar, é você entender, né? É você ser a pessoa que vai espancar esses dados para que eles possam ali te responder as mais diversas questões. Porque quanto mais conhecimento você detém desses dados brutos, mais informações você gera e mais conhecimento a empresa adquire, né? E melhores decisões ela pode tomar. E melhores extrapolações, inferências, predições ela também pode fazer. Então, cara, fazer perguntas é uma parada muito importante para você que está iniciando o seu trabalho ali com os dados. Tudo bem? Cara, entender aquilo que a gente chama de dicionário de dados. Dicionário de dados nada mais é do que a documentação que descreve o processo de criação, bem como o que significa cada campo de cada uma das tabelas que estão nas bases de dados. Beleza? Então, isso é muito importante. Outra coisa, o significado de variáveis dentro do dataset, que cai aqui no dicionário, a análise dos tipos dos campos, isso é muito importante para você saber fazer ali o seu entendimento dos dados. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de você quer entender por exemplo, qual é o valor, você quer saber qual é o valor que mais vende aqui na empresa, né? Tem produto de 10, produto de 20, produto de 30. Aí, cara, pô, você acha que se você... Aí, eu vou dar outro exemplo, vai. Imagina que você tem aí uma transação, né? Para ficar melhor o exemplo, vai lá. Imagina que tem transações de venda todo dia. Ah, você vendeu uma balinha, R$1. Você vendeu o pão, R$1,50. Ah, você vendeu, né, o exemplo da padaria, vendeu o cigarro, 4 conto, e por aí vai. Aí, quando você soma tudo isso aqui, ó, aí você imagina que você queira, sei lá, qual é a média desse negócio todo aqui, vai. Cara, muitas vezes você fazer média de variáveis que são numéricas, né, não seja a coisa de variáveis que são numéricas, seja uma coisa ideal. Mas e se a variável for categórica, não seria melhor olhar as medidas de posição, enfim, cara, existem várias coisas que você pode fazer para você compreender ali e saber quais são os limites ali dos campos que você está querendo analisar. E é para isso que a gente utiliza aqui os tipos dos campos, né? Fazer a estatística dos campos numéricos e categóricos, que entra aqui nessa parada que eu te falei. Fazer análise de gráfico, né? Você olhar para uma variável e falar assim, olha, cara, essa variável aqui tem a distribuição normal, que interessante. Então quer dizer que se ela tem a distribuição normal, eu posso fazer algum tipo de trabalho aqui. Por quê? Porque tem alguns algoritmos aqui que fazem pressupostos sobre o formato dos dados e aqui eu consegui fazer uma parada interessante, olha aí. Então você vai conhecendo os dados por meio dos gráficos, né? E aí você faz a análise da variável só, da variável, né, análise de correlação, a multivariada, correlação entre todas elas, né? Então, e aí agora o que acontece, CD Pro, sabe o que é? É que depois de fazer o processo de análise de dados, é aí que ele vai entrar para fazer ali o processamento desses dados, né? Porque a gente olhou, compreendeu, fizemos algumas perguntas ali para os dados brutos e agora a gente precisa processar esses dados, né? Então a gente vai precisar trabalhar esses dados, depois alguns algoritmos de machine learning vão pedir que a gente trabalhe com os dados num formato específico, então a gente vai precisar processar. Mas, Eduardo, fala para mim aí, então, alguns exemplos de processamento de dados, Eduardo. Então, ó, a gente corrige valores ausentes. Eduardo, quer dizer que tem valores ausentes nas empresas, Eduardo? Só tem, cara, muitas vezes. Por problema de especificação, né? Às vezes o cara lá do business não especificou direito, por problema enfim, de controle mesmo. Existem N problemas que podem acontecer ali para que gerem informações ausentes, faltantes, tá bom? Existem formas de trabalhar, onde eu ensino o CD Pro como que ele pode fazer esse trabalho, tá bom? Identificar outliers, muitas vezes pode ser um problema para a empresa, né? Esse valorzinho que tá aqui, longe aqui, ou ele é um problema, ou ele é a solução para resolver aí o problema, né? Então, assim, são vários trabalhos que o CD Pro precisa fazer. O que mais, Eduardo? Ele vai criar variáveis. Muitas vezes você não vai usar, na verdade, na grande maioria das vezes, você não vai olhar o dado bruto por si só.
Você vai fazer uma análise bi ou multivariada dessa parada, você vai fazer agrupamento, você vai fazer ali concatenação, junção de dados, beleza? Você vai transformar a variável que é categórica em numérica. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, mais simples para o algoritmo, para o computador processar essa informação. A gente vai fazer um trabalho de padronização, de meter escala nos dados, né, para que você possa aí ter uma comparabilidade e trabalhar com modelos que requerem esse tipo de trabalho. Seleção de variáveis, né, escolher as variáveis, as melhores variáveis, né, para fazer uma predição. Você não vai precisar usar todas as variáveis que você tem na sua mão, mas você pode usar as melhores e ter uma resposta ainda assim muito boa. Então, cara, eu vou fazer isso. E também um trabalho um pouco mais elegante, né, que é um trabalho de amostragem dos dados, que é uma etapa do pré-processamento de dados que o CD Pro faz para construir máquinas preditivas, tá bom?